Boa noite a todos. Agradecemos a presença de todos. Hoje nós vamos conversar sobre o tema 4 do módulo que estamos fazendo agora, do livro O Céu e o Inferno, e vamos falar do capítulo 7, As Penas Futuras segundo o Espiritismo, destacando um dos itens desse capítulo chamado Código Penal da Vida Futura. Então vamos começar. Princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras. A doutrina espírita, no que concerne às penas futuras, não está fundada sobre uma teoria pré-concebida do que em suas outras partes. Ou seja, toda a doutrina espírita, todas as partes da doutrina espírita, parte da observação, da informação que se consegue junto àqueles que já estão no plano espiritual, que falam como chegaram lá, qual a consequência que tiveram no plano espiritual de acordo com os atos que tiveram nessa vida. Então, é isso que Kardec está falando, não é uma teoria, e sim uma constatação baseada nas respostas que os espíritos deram. Daqui a algumas semanas, nós vamos entrar na segunda parte do livro Céu e Inferno, que é uma parte muito importante também, onde Kardec, auxiliado pelo espírito de São Luís, que coordenou do lado espiritual esse trabalho, ele evocava espíritos, algumas vezes horas depois de desencarnado, do desencarne. E para saber como chegar no plano espiritual, qual foi as facilidades ou dificuldades que tiveram. E depois eles separam esses relatos por tipo de espíritos, começando com espíritos felizes, espíritos medianos, espíritos endurecidos, criminosos arrependidos, e assim vai. Então, dá de uma forma muito didática, muito fácil, de nós aprendermos as consequências na vida futura dos atos da vida presente. Então, isso que o Kardec está falando nesse primeiro item. Então, ele continua. Ninguém imaginou que as almas depois da morte deveriam se encontrar em tal ou tal situação. São os próprios seres que deixaram a Terra que vêm, hoje, nos iniciar nos mistérios da vida futura, descrever a sua posição, feliz ou infeliz. Nós vemos essa continuação, depois de Kardec, nos livros do Chico Xavier. Aqueles livros que são chamados consolo aparentes, né? Onde as pessoas vêm trazer nas cartas para os pais como que eles estão no plano espiritual, consolando os familiares. As obras de André Luiz, que relatam de forma muito detalhada os acontecimentos no plano espiritual, de modo que lendo os livros de André Luiz, por exemplo, nós mesmos chegamos à teoria por trás daquelas coisas práticas que ele vai relatando. Então, a gente parte da prática para depois chegar na teoria. Não se trata, continua Kardec, da relação de um espírito que poderia não ver as coisas senão sob o seu ponto de vista, mas trata-se de inumeráveis exemplos fornecidos por todas as categorias de espírito, desde o alto até o mais baixo da escala, com a ajuda de inumeráveis intermediários, médiuns, disseminados sobre todos os pontos do globo. Então, o trabalho que o Kardec teve foi esse, de trabalhar como cientista mesmo. Só crer que uma coisa daquela forma, quando ele obtinha a mesma resposta, a mesma consequência das questões em diversos pontos do planeta, por diversos médios, por diversos níveis de evolução dos espíritos. Então, foi uma coisa muito bem feita para retratar a realidade do que acontece no plano espiritual após a desencarnação. Então, agora, nós vamos começar esse item tão importante, tão conhecido de todos,
chamado, dentro desse capítulo, né, chamado Código Penal da Vida Futura. Então, Kardec começa falando o seguinte: estando o sofrimento ligado à imperfeição, do mesmo modo que o prazer está ligado à perfeição, o inferno está em toda parte onde haja almas sofredoras. Do mesmo modo que o céu está por toda parte onde haja almas felizes. Nós já vimos isso na semana passada, quando tratamos do inferno. Então, o inferno o céu ou o inferno é uma situação íntima da pessoa. É lógico que nós já vimos que no plano espiritual as almas se reúnem de acordo com a sua evolução. Então, os espíritos mais evoluídos com os espíritos mais evoluídos, os espíritos ainda bastante imperfeitos com os imperfeitos. Mas um espírito muito evoluído pode estar ajudando no umbral, ajudando até nas trevas, mas ele vai continuar ficando em paz, porque aquela paz é interior dele, não no local onde ele se encontra. Nós já vimos. Agora, é importantíssimo isso. Ó. O espírito sofre não apenas por todo o mal que fez, mas por todo o bem que poderia fazer e não fez durante a vida terrena. Então, isso é uma coisa que nós temos que refletir bastante em nossa vida, porque quando nós passarmos para o lado espiritual, muitas vezes nós vamos relativar muito os nossos erros, que nós vamos perceber que os nossos erros estavam, muitas vezes, de acordo com o nosso nível evolutivo, de acordo com a dificuldade que a gente tinha que passar por alguma prova. E vamos aceitá-los mais do que a oportunidade de bem que nós tivemos de fazer e não fizemos. Então, a parábola dos talentos, né, que Jesus contou, mostra muito isso. E nós, nessa vida, como nós falamos até na prece inicial, recebemos de Deus um maior talento que nós poderíamos receber nessa vida, que é o conhecimento da doutrina espírita. Então, essa oportunidade de saber de onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos, que somos imortais, que chegaremos um dia a ser espíritos puros, nos dá uma esperança, um consolo muito grande, que deve ser aproveitado por nós para o bem, para levar esse mesmo consolo, essa mesma esperança para aqueles que não a têm. Então, é muito importante nós pensarmos nisso. O bem pesa muito mais que o mal. Então, na contabilidade de nossa vida, um ato de bem, ele vai anular muitos atos não bons que fizemos. Por isso que Pedro colocou na sua carta que o bem cobre a multidão de pecados. Então, é muito importante nós percebermos isso. O quanto de bem desinteressado nós estamos fazendo na vida. O quanto nós estamos tendo empatia para com o sofrimento e a dificuldade de todos. Então, é uma coisa muito importante. Então, nós temos que pensar o seguinte também, como nós vamos começar a analisar o Código Penal da Vida Futura. Vamos voltar na questão 618, do primeiro capítulo do terceiro livro do Livro dos Espíritos, que são as leis morais, no primeiro capítulo, que vai tratar da lei divina ou natural, que tem a pergunta 618. As leis divinas são as mesmas em todos os mundos? Aí vem a resposta. A razão nos diz que elas devem ser apropriadas à natureza de cada mundo. Então, os espíritos são muito sábios, né? Como eles não têm condição de saber todos os mundos, então ele fala assim, a razão nos diz que elas devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que os habitam. Ou seja, há uma lei divina, tanto as leis físicas quanto a lei de amor, que é a lei moral.
Nós vimos nesse mesmo capítulo do Livro dos Espíritos que fazer o bem é estar vivendo, trabalhando de acordo com a lei de Deus. E fazer o mal é se afastar dela. Mas as consequências do não cumprimento da lei de Deus vai depender do nível de evolução do espírito. Quanto mais evoluído o espírito, logicamente, maior vai ser a sua responsabilidade na transgressão da lei de Deus. Um espírito assim bastante primitivo ainda, a consciência dele não o cobra de muitos atos que a nossa nos cobra hoje. Na segunda parte do livro do Céu e Inferno, nós vamos ver um caso entre as pessoas que cometeram os crimes e estão arrependidos, criminosos arrependidos, em que é evocado um criminoso na França que ele roubava e assassinava as pessoas para tirar-lhes o ouro. Então, ele foi evocado, ele teve como pena de morte na guilhotina, perdeu a vida, foi chamado lá, nós vamos ver daqui a uns dias, o que ele passou no momento da guilhotina, mas é interessante que ele foi pedindo orações e chegou muito calmo pedindo orações. Ele foi evocado e falou: vocês me ajudem. Por que ele estava pedindo orações? Porque ele via, nós vamos ver daqui a pouco isso também, ele via todos aqueles que ele tinha tirado a vida do lado dele, todos, ensanguentados como ele os deixara, e segurando o ouro que ele roubava. Então, aquilo lá, 24 horas por dia, era um tormento muito grande para ele. E ele pede, então, para tirar-lhes essa visão. Aí quem está atendendo, eu falo: nós vamos pedir para Deus, para te confortar, para que na próxima vida você não volte a fazer a mesma coisa. Voltou de novo, continuava com aquele problema. Depois ele volta novamente da comunicação. E daí, meu irmão? Nós estamos orando por você. Ah, mas melhorou muito. Ah, você deixou de ver aquelas pessoas que você tirou a vida? Não, ainda estou vendo. Mas hoje eu já vejo um espírito muito bondoso do meu lado, que me consola. Então, aquelas pessoas que estavam ali recebendo aquela comunicação perguntaram a São Luís: nós estamos achando que esse espírito aí ele não é verdadeiro, é uma fraude. Ué, mas por que vocês estão achando isso? Um espírito que tirou a vida de tantas pessoas, né, para roubar, como que ele vem de forma assim bastante até doce, pedindo as preces, né? Falou: olha, o problema é o seguinte, é um espírito muito primitivo ainda, ele não tinha condição de viver na civilização. Ele pediu essa vida achando que já tivesse, mas para ele tirar a vida de outra pessoa não tinha a mesma conotação de que um de nós tirar. Então, há uma relatividade de responsabilidade. Quanto mais evoluído, logicamente, maior a responsabilidade. Continuando nesse mesmo tema, nós vamos achar lá nos Atos dos Apóstolos que o Paulo disse o seguinte: Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Seremos avaliados pela divina providência de conformidade com as possibilidades de saber e de sentir. As leis espirituais que dirigem a vida são sábias e justas e adaptam-se a cada criatura, levando em conta suas individualidades. Então, continuando no mesmo assunto, a responsabilidade perante a transgressão da lei divina vai ser de acordo com o seguinte: eu já tinha condição, por já saber isso, por já sentir que isso não é bom, e mesmo assim eu fiz. Aí minha consciência vai exigir reparação. Mas se fosse uma coisa que eu não aprendi isso ainda, eu não vivenciei aquela situação, então, para mim, no meu caso específico,
a minha consciência não vai exigir a reparação, porque Deus é infinito na sua justiça. Então, ele não vai exigir de uma pessoa aquilo que ela não poderia dar ainda. É muito importante nós termos essa ideia para não julgarmos as outras pessoas, porque muitas vezes nós estamos julgando pessoas que não tinham condição de fazer o que nós já temos. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. O espírito sofre as penas das suas imperfeições, seja no mundo espiritual, seja no mundo corporal. Então, no mundo espiritual, pelas culpas, no mundo espiritual, pelo medo, no mundo espiritual, muitas vezes, pelo ódio que continua sentindo, pela inveja que continua sentindo. E aqui no mundo corporal, algumas vezes por problemas físicos e também morais, né? Igual no mundo espiritual, mas também por problemas físicos decorrentes daquelas más atitudes que ele teve em uma vida anterior. Por exemplo, se ele comete um suicídio, aquele ato acaba danificando o corpo espiritual, que, por consequência, vai exigir o corpo carnal cure o corpo espiritual. Então, muitas vezes, o corpo carnal vem danificado na próxima vida. Pela natureza do sofrimento, das vicissitudes que se experimentam na vida corporal, pode-se julgar da natureza das faltas cometidas em uma precedente existência. Exceção a isso, são aqueles espíritos já mais evoluídos que pedem por uma vida difícil para dar coragem para as outras pessoas. Priscila, eu vou deixar só para o finalzinho, para mim esse tema tem bastante coisa, no final eu vou responder para você. Então, esses espíritos não precisavam passar por aquele sofrimento, eles pedem para dar coragem, mas a grande maioria de nós não. Então, analisando a nossa vida, nós temos um problema, por exemplo, com o filho. Então, nós temos que pensar assim, se eu estou com um problema em relacionamento com esse filho, ou eu já tinha antes, por isso que nós viemos juntos para se harmonizar, ou eu não tinha problema com ele, mas eu aceitei que ele viesse junto comigo para que eu desse a educação que ele precisava. De toda forma, ele tem uma relação de causa e efeito aí, em todas as nossas coisas dessa vida. Então, vendo as dificuldades que temos nessa vida, a gente pode ver mais ou menos o que nós estamos precisando. Outra coisa importantíssima, a duração do castigo está subordinada à melhoria do espírito culpado. Nenhuma condenação por tempo determinada é pronunciada contra ele. Eu coloquei eu substituí todos, mas essa passou. Essa palavra castigo é no sentido não de que Deus castiga, de modo nenhum. É no sentido de a pessoa sofrer as consequências dos seus próprios atos. O sofrimento é consequência dos atos desequilibrados fora da lei de Deus. Então, qual o objetivo do sofrimento? Nunca é castigar, nunca é punir. É, sim, fazer com que a pessoa se melhore. Então, a partir do momento que a pessoa se melhora, deixou de existir a razão para que ela sofra. Então, não tem um tempo assim, você vai ficar 10 anos, igual aqui na Terra, 10 anos preso. Não. Se a pessoa se esforçou, se tornou melhor, tirou o sofrimento da vida. Tanto aqui no plano carnal, quanto no plano espiritual. Uma condição inerente à inferioridade dos espíritos é de não verter-no em sua situação de crer que sofrerão para sempre. Então, aquele espírito que está renitente na desarmonia no plano espiritual, ele acha que aquilo lá nunca vai acabar. É um modo até de forçá-lo ao arrependimento e para que ele volte a se arrepender e querer se tornar melhor. Mas é um grande sofrimento este. Agora é o seguinte, isso é básico nessa questão de consequências não boas de nossa vida.
O arrependimento é o primeiro passo para a melhoria. Mas só ele não basta. É preciso ainda a expiação e a reparação. O que é arrepender-se? Arrepender-se é refletirmos, olha, por que eu fui fazer isso? Por que eu ofendi essa pessoa? Por que eu levei a ela um prejuízo? Por que eu não fiz o bem que eu tinha condição de fazer a ela? É diferente de temer a consequência. Temer a consequência é muito diferente de arrepender-se. Temer a consequência, como já falamos muitas vezes, é válido antes de fazermos. Depois que fizermos, não tem objetivo nenhum, quase. Mas o arrepender-se não é temer a consequência, é realmente falar, eu vou ter que trabalhar para reparar isso e não fazê-lo mais. Então, o arrependimento abranda as dores da expiação, no que traz a esperança e prepara os caminhos da reabilitação. No plano espiritual também, o arrependimento é importantíssimo. Algumas vezes é a base do socorro. No caso do André Luiz, lembra? Quando ele estava 8 anos lá, ele deitado ali no meio da lama, ele lembrou, se arrependeu dos atos, lembrou de Deus, que ele não tinha lembrado até aquele momento, orou e aí deu condições de ser socorrido. Então, nós chegarmos no plano espiritual, desencarnamos. Nós vamos ver muitos atos que fizemos que podemos ter feito de forma melhor. Mas, ao invés de nós ficarmos nos culpando, que não vai adiantar nada, se nós se arrependermos, já vamos abrir o campo, então, para futuros trabalhos. Mas, unicamente, a reparação pode anular efeito em destruir uma causa. Então, arrepender-se é o primeiro passo. Geralmente, ele ocorre após a expiação. Nós vamos ver esses dois casos como são. Mas, se nós não procurarmos a reparação do ato, o arrependimento só vai levar-nos à culpa. E a culpa é o pior sentimento que uma pessoa pode ter, porque ela nos prende no passado, não nos deixa viver o presente, e ainda nós ficamos nos auto-obsediando com medo que Deus vai nos castigar no futuro. Então, arrepender-se é nos preparar para a reparação. É a força que nós temos para reparar, mas vamos ter que reparar. Então, o arrependimento pode ocorrer em qualquer parte, em qualquer tempo. Se é tardio, o culpado sofre por mais tempo. No Livro dos Espíritos, tem uma pergunta muito clara sobre isso, lá no último capítulo. Qual a consequência do arrependimento? Os Espíritos respondem a Kardec: depende. Se nós arrependermos nessa própria vida e tivermos condições de reparar o ato nessa vida, matamos o problema. Mas se nós só formos arrepender do ato após a desencarnação, nós já criamos problema que nós vamos ter que reparar na próxima vida. Então, é muito importante a reparação nessa vida, enquanto estamos aqui, para limpar o nosso destino para frente. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que são consequência da falta cometida. Puxa, a própria consequência. Algumas vezes a gente só vai cair nessa expiação quando a vida nos coloca num lugar em que nós ferimos a outra pessoa. Muitas vezes nós ferimos e não percebemos. Não demos conta do mal que fizemos, mas lá na frente ocorre o mesmo conosco, porque na vida sempre é assim. A plantação e colheita se dá dessa forma. Geralmente ocorre comigo o que eu faço com o outro, de bem ou de desequilíbrio. Então, lá na frente, a hora que eu sinto a mesma situação contra mim, eu entro em expiação e até culpa, porque eu vou lembrar daquilo que eu devia ter feito certo lá atrás e não fiz. E vai, mas se eu parar só nessa culpa, é um problema danado. Eu vou arrepender-se do ato, não vou mais fazer isso, vou procurar sanar as consequências disso pela reparação. Mas o que é reparação? Muitas vezes nós achamos que reparação é sofrer. Não é.
Está claro tanto no Livro dos Espíritos quanto no livro Céu e Inferno. A reparação consiste em fazer o bem àquele a quem se fez o mal. Então, reparar o erro é uma atitude ativa de levar o bem para quem nós provocamos o mal. E ele continua: nem todas as faltas acarretam um prejuízo direto e efetivo. Nesse caso, a reparação se cumpre fazendo o que se deveria fazer e não se fez, praticando o bem em sentido contrário àquele que se fez de mal. Ou seja, se eu sou uma pessoa muito egoísta, eu vou procurar ser generoso. Se eu sou uma pessoa maledicente, eu vou procurar só ver e só comentar as partes boas das outras pessoas. Se eu for uma pessoa muito orgulhosa, eu vou procurar ser o mais humilde possível. Se eu for uma pessoa muito avarenta, eu vou procurar fazer a qualidade contrária, que é a generosidade. Então, o caminho não é de autopunir-se, o caminho não é de sofrer, o caminho é o do bem. Então, eu posso limpar o meu destino a todo momento. Quanto mais bem eu vou fazendo, melhor eu vou deixando o meu destino. Está nas minhas mãos isso. O meio de evitar ou atenuar as consequências dos defeitos na vida futura é dele se desfazer o mais possível na vida presente. É o que nós falamos agora há pouco. É reparar o mal para não ter que repará-lo mais tarde com o sofrimento. Então, essa mesma lição estava lá no Livro dos Espíritos. Eu vou procurar reparar nessa própria vida. Porque eu fiquei uns 5 anos numa psicóloga, muito legal, muito católica. Um dia ela chegou para mim e falou assim: Edson, tanto você falar de reencarnação, eu vou falar para você, eu já estou acreditando. Mas por que você vai deixar para tudo para a próxima vida? Já arruma nessa. Então é importante isso, arrumar nessa, não deixar para a próxima vida. Algumas vezes o progresso do espírito é muito lento e sua obstinação no mal muito tenaz. Pode nisso persistir séculos, mas chega um momento que sua teimosia em afrontar a justiça de Deus se dobra diante do sofrimento. Desde que se manifestam nele os primeiros clarões do arrependimento, Deus lhes faz entrever a esperança. É a história do livro Libertação que nós tratamos na semana passada. Gregório ficou 800 anos no plano espiritual, revoltado, porque tinha sido uma grande autoridade religiosa aqui na Terra. Chegando no plano espiritual, não tinha luz nenhuma, porque a luz não é de acordo com a autoridade aqui, sim de acordo com o bem que fez. Revoltou-se contra Jesus e ficou trabalhando contra Jesus 800 anos. Só que ele tinha uma mãe que era um espírito muitíssimo evoluído, mas mesmo assim ela não conseguia ajudá-lo, porque faltava ele ceder naquele orgulho, naquela revolta. Até que um dia ele começou a sentir tédio, olha a coisa, hein? Começou a sentir tédio daquela vida. E aí ela fez um trabalho muito grande com a ajuda de outros espíritos para levá-lo a arrepender-se. E ela se materializa perto dele e ele não aguenta a mãe ali perto e cede ao amor da mãe. Mas 8 séculos no plano espiritual. E é o que está falando aí. Quaisquer que sejam a inferioridade e perversidade do espírito, Deus jamais o abandona. É esse caso que nós acabamos de falar também. Você viu? 800 anos trabalhando contra Jesus. Jesus não desistiu dele. Nem sua mãe desistiu dele. Por isso que não pode ter céu ou inferno, né? Se tivesse a Adelaide, que era a mãe dele, ela, não sei, agora faltou o nome, não sei se é Adelaide mesmo. Ela estava num lugar tão mais evoluído que ela tinha que se materializar mediunicamente para aparecer onde ele estava lá. Mas ela continuou durante 800 anos trabalhando para que ele saísse daquela situação. Mas, mais do que isso, Deus dá o anjo guardião, o espírito protetor, que vela sobre eles e se esforça em suscitar neles bons pensamentos
e o desejo de progredir e reparar numa nova existência o mal que fizeram. Sempre temos essa ajuda. Ninguém é responsável senão pelas suas faltas pessoais. Ninguém sofrerá a pena das faltas dos outros. No no Velho Testamento, tem um lugar lá que fala o seguinte, que a pessoa é responsável até a quarta geração. Mas aquilo ali quer dizer o seguinte, a quarta geração é o próprio espírito voltando ao reencarne. Então, na quarta, geralmente, o bisneto é ele voltando dentro da mesma família, por isso que está ali. Mas nós somos responsáveis só por nossas faltas, a menos que lhes haja dado lugar, seja em provocando-a com o seu exemplo, seja em não as impedindo quando tinha esse poder. Então, ele continua explicando. O suicida sempre sofre. Nós vamos ver isso na parte prática desse livro. Mas aquele que, pela sua dureza, leva um indivíduo ao desespero e daí a se destruir, sofre uma pena maior. Então, nós temos até um caso lá que uma mulher, ela se deixou que o outro se apaixonasse por ela, ela não gostava da pessoa, e quando ela não quis mais o relacionamento, ele, num desespero, tirou a vida. E perguntam se as pessoas perguntaram ao Espírito de São Luís, ela tem a responsabilidade? Ele falou, tem, porque ela não gostava dele, ela acabou iludindo e levou ele tem a responsabilidade também, ele vai sofrer, mas ela também tem. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa parte também. Para o criminoso, a visão incessante de suas vítimas e das circunstâncias do crime é um cruel suplício. Então, nós já vimos, quando eu falei lá no início, que aquele espírito via todos os espíritos, todas as pessoas que ele tirou a vida. Quando ele via aqueles espíritos assim do lado dele, eles estavam ali? Não, logicamente que não. Muitos já tinham perdoado, eram espíritos melhores, sabiam que se Deus deixou acontecer isso com eles, era para a sua melhoria, não estavam ali. É a própria consciência dele, culpada, que criava aquelas imagens, os vendo da forma que eles deixaram. Tem algumas situações, tem um livro do André Luiz, que ele está no umbral, e tinha uma senhora fazendo uma sopa de legumes, que estava muito cheirosa, e ele percebeu que as pessoas pegavam o prato e, de repente, jogavam longe. Aí isso, nossa, o que será que tem nessa sopa? Ele chegou lá, não, era só legume. Estava um cheiro muito bom. Aí eu estava com ele e falei assim, ó, entra na mente dele. Quando ele entrou, o que ele via? Quando eles pegavam aquele prato, eles viam parte do corpo, olhos, tudo naquela sopa de que eles tinham tirado a vida. Então eles jogavam. Estava ali aquilo ali? Logicamente que não. A mente deles projeta. É uma forma, nunca é um castigo de Deus, isso é uma consequência para agilizar o arrependimento. E muitas vezes a pessoa ainda nem arrependeu-se daqueles atos. Então isso faz com que ela se arrependa. Para um orgulhoso, é um suplício ver acima dele aqueles que havia desprezado na terra. Essa é uma das consequências mais graves no plano espiritual, porque muitas vezes, além da pessoa se sentir invejosa, supliciada, porque ele se achava bom aqui na Terra, algumas vezes isso faz com que ela se revolte contra Deus. Aí a situação piora bastante, porque algumas vezes ela passa a trabalhar contra os desígnios de Deus nessa Terra. Então, percebeu qualquer coisa assim, nós podemos cair numa ilusão dessa. Se arrepende, puxa vida, eu devia ser mais humilde nessa terra. E sem se revoltar. O suplício para o hipócrita é se ver transpassado pela luz, que põe a nu seus mais secretos pensamentos. Então, muitos dos espíritos que estão no umbral estão fugindo da luz. Porque como os outros espíritos vão ver os pensamentos deles do jeito que são, e ele tinha uma imagem impoluta aqui na Terra, que fazia tudo certo, mas, como Jesus falou bastante dos fariseus, né, túmulo caiado, por fora
tudo branquinho, por dentro, podridão. Mas se a pessoa se aceita como tendo podridão, tudo bem, vamos melhorar isso. Tudo bem não, mas é uma questão de melhoria. Mas se ela não quer, pelo orgulho e vaidade, que outros vejam, ela foge da luz para que ninguém a veja como ela é. O suplício para o hipócrita, já vimos. Para o avaro, é ver o seu ouro dilapidá-lo e não poder retê-lo. Nós vimos muitas situações igual a essa. Por exemplo, André Luiz tinha um avô que era muito ligado às coisas materiais. Ele encontra esse avô um dia, junto com outros espíritos, pegando uma lama bem fétida no plano espiritual e segurando como se eles estivessem segurando ouro. Na visão deles, aquilo era ouro. E eles ficavam morrendo de medo que alguém os fosse roubar daquela lama. Mas na visão deles era ouro. Tem outras passagens também, Humberto de Campos, que conta que uma pessoa era tão ligada ao ouro que no plano espiritual, tudo que ele tocava virava ouro, na mente dele. Então, se ele ia comer uma fruta, ela virava ouro, então ele não conseguia comer. E muitas vezes a gente percebe isso até no pós-desencarne, quando começam aquelas discussões todas do inventário, o espírito, que era muito ligado à matéria, sofre igual, porque ele vê a briga, ele vê a desunião que gerou aquele apego. Então, é uma consequência. Precisa castigar um espírito que está numa situação dessa? Não, a própria situação de vida faz com que ele reflita, perceba o quanto ele estava errado. A misericórdia de Deus, sem dúvida, é infinita, mas não é cega. Por misericórdia infinita, é preciso entender que Deus não é inexorável, ou seja, inflexível, que não cede diante de súplicas, e que deixa sempre aberta a porta de retorno ao bem. Então, há uma justiça de Deus, é infinita essa justiça. E a misericórdia dele se dá na oportunidade que sempre temos de reparar os erros que fizemos fazendo bem. Então, ele sempre vai dar oportunidade. E aqui, como encarnados, nós temos que prestar atenção, porque muitas vezes, tão logo cometamos um engano nessa vida, na parte moral, por exemplo, Deus já coloca diversas oportunidades à nossa frente, que se nós fizermos o bem, nós reparamos aquele mal. Porque Deus é infinito na misericórdia. Mas não na misericórdia de não tirar uma coisa justa. Você plantou mal, uma coisa que você tinha condição de fazer bem, então você vai ter que reparar. Mas ele dá a oportunidade que nós temos de fazer o bem para reparar. Então, quanto mais atento eu estiver nas oportunidades de bem, mais condições eu vou ter que reparar os desequilíbrios que eu cometi nessa vida. Então, terminando, Kardec fala o seguinte: malgrado a diversidade dos gêneros e dos graus de sofrimento dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da vida futura pode se resumir nesses 3 princípios. O sofrimento está ligado à imperfeição, uma consequência dela, nunca é castigo. E Deus, na sua infinita bondade, permite que nós soframos esse sofrimento, porque ele vai fazer com que nós nos melhoremos, vai fazer com que nós avancemos na nossa escala. É lógico que só o sofrimento não faz isso. Porque eu posso passar pelo sofrimento e sair dele muito mais duro do que eu era, com o coração muito mais duro. Mas o bem que eu possa fazer, a melhoria que eu possa ter após o sofrimento. Então, quando o sofrimento chega na minha vida, a primeira coisa que eu tenho que perguntar sempre é o seguinte: por quê? Alguma razão eu dei para você aparecer na minha vida? Ou eu pedi para você aparecer para me deixar alerta? Ou alguma coisa eu fiz de não bem para outras pessoas, ou até para mim mesmo, que gerou essa consequência? Então, eu vou analisar o sofrimento como uma coisa boa,
como uma ajuda, um fermento para a minha vontade, para que eu procure o bem. Então, primeiro, o sofrimento está ligado à imperfeição. Segundo, toda imperfeição e toda falta que lhe é consequente carrega consigo seus próprios males, por suas consequências naturais e inevitáveis. Então, não é Deus impingindo um castigo para esse, para aquele, não. E é uma consequência direta. Se eu estou naquele período que lá no início nós falamos, período da ignorância, que eu não vivenciei o tempo, aquilo lá, e eu não senti que aquilo é errado, não tem problema. Minha consciência não vai exigir reparação. Mas a partir do momento que eu, pela minha vivência, por já ter aprendido isso, tanto na inteligência, mas principalmente no sentimento, já sei que aquilo não devia fazer, a minha própria consciência exige que eu arrume aquilo lá. Mas, como sempre ressaltando, a reparação é fazer o bem onde fizemos o mal. Todo homem, podendo se desfazer das suas imperfeições, por efeito de sua vontade, pode se poupar dos males que são as suas consequências e assegurar a sua felicidade futura. Então, ele acaba falando, tal é a lei da justiça divina, cada um segundo suas obras, no céu como na terra. Sempre se ressalta isso. Esse falar de Jesus a cada um segundo suas obras, nós sempre dizemos assim, eu estou sofrendo agora porque lá atrás eu fiz errado. Cada um segundo suas obras. Mas eu tenho que pensar também que se minhas obras agora forem obras boas, obras no bem, cada um segundo as suas obras, eu vou estar limpando o meu destino para frente. Então, nunca Deus castiga. Ele só nos deixa sentir as consequências daqueles atos onde nós já temos condição de fazer o certo, porque senão nós não evoluímos, ficaríamos parados e numa culpa muito grande. Eu quero agradecer a vocês. Eu vou agora passar para as perguntas. Tem uma pergunta acho que é da Priscila, se eu não me engano. Se o Donizete puder lê-la, por favor. A pergunta da Priscila é a seguinte. Então, significa que pessoas que cometem crimes como assassinato, roubo, estupro, seriam, em sua maioria, espíritos que ainda não estavam preparados para estar na Terra? É assim, Priscila. Muitos espíritos, não todos, é lógico, né? Muitos espíritos estão numa situação onde determinados atos da vida que nós já não fazemos, para eles não tem essa questão tão grave em nossa consciência. É lógico que o mal é sempre o mal. Você viu aquele espírito que nós falamos? Ele não sabia que o mal, que ele tirar a vida do outro, mas foi-lhe dada a visão daqueles espíritos todos, para que ele, na próxima vida, já não o fizesse mais. Então, mas a gente não pode julgar, mesmo, do jeito que você falou, porque talvez algumas vidas para trás, vamos dizer que nós já vivemos 10 vidas a mais que eles, algumas vidas para trás, nós fizemos ou igual ou pior do que eles estão fazendo agora. Então, a gente não julga, mas a consciência de cada um deles vai exigir reparação de acordo com a evolução. Se for um espírito que já tinha condições de fazer o certo, o sofrimento, a expiação do sofrimento vai ser muito mais elevada. Em relação ao que nós temos que evoluir durante a vida, como eu sei o que eu preciso melhorar? Na maioria das vezes a gente não enxerga os nossos erros. Tem uma pergunta 919 do Livro dos Espíritos que Santo Agostinho responde isso, né? Que se a gente começar a ver os nossos, não erros, né? As nossas atitudes, se foram feitas por uma pessoa que nós não gostamos. Por exemplo, se essa atitude fosse feita por uma pessoa que eu me antipatizo, eu ia achar essas atitudes corretas ou não, né? Então,
a melhor forma de eu projetar o que eu estou fazendo numa pessoa que eu tenho um pouco de antipatia, porque eu vou entender melhor se aquela atitude está certa ou está errada. Também vale muito, a gente foi tratado até ontem, o feedback, né? Ou seja, pedir dentro de casa, onde eu tenho que melhorar? O que eu tenho que fazer para tornar a nossa relação aqui dentro de casa mais harmoniosa? Porque muitas vezes nós estamos fazendo algumas coisas que para nós está tudo certo, mas a outra pessoa está ficando bastante, não é prejudicada, mas não gosta daquela minha atitude. Então, não ter medo de pedir esse que eles chamam feedback, né, o retorno das nossas atitudes, para que nós possamos entender. Então, é por aí. Santo Agostinho fala, pergunte aos seus inimigos, que esses não vão ter nem um pingo de compaixão para falar onde você tem que mudar. Então, é por aí mesmo. Você vê nas outras pessoas que a gente não gosta tanto, que a gente vai analisar muito mais objetivamente, porque ninguém é bom juiz em causa própria. Você tá certa, Priscila. Nas nossas atitudes, muitas vezes nós não percebemos que estamos errados. Mas outra pessoa pode nos ajudar demais. Aquela que nós amamos falando e até aquelas que, de alguma forma, não se simpatizam tanto conosco. Obrigada. Obrigado a você, Priscila. Obrigado a pergunta, viu? Muito importante. Edson, é a Judite. Oi, Judite. Edson, quando você disse aqui, no item 19, né, na página 61, geralmente é aquele que você fala que Deus não tem pressa, que você fala sobre a nossa evolução, e geralmente você joga isso. E é relacionado a isso aqui, quando você fala que ele nos espera a todo momento, é nós que, nesse caso, ele jamais nos abandona. Eu sempre escuto você falar. Então, é nesse sentido que você fala aqui, seguindo a linha de raciocínio. Nós que devemos nos despertar nesse caso, isso. Certo? Para fazer o bem. Isso, porque, veja bem, Deus nos criou simples e ignorantes, né? Para que, pelo nosso próprio esforço, pudéssemos chegar um dia a espíritos puros. Então, se a pessoa, por exemplo, vamos dar o exemplo do Gregório, que está no livro Libertação. Ele ficou 800 anos naquele desequilíbrio. Ele não tinha paz, ele não tinha alegria, porque onde ele estava, ele não tinha um amigo. As pessoas tinham medo dele, né? Porque ele comandava as pessoas com uma mão muito forte. Então, ele não conhecia o amor, ficou 800 anos sem ter o amor, ele ficou 800 anos sem ter a verdadeira alegria, ele ficou 800 anos sem ter a paz. Então, quem foi o maior prejudicado em todo esse período? Ele mesmo. Ele mesmo perdeu um tempo danado, que ele podia estar numa situação muito melhor como espírito. Mas Deus respeita muito o nosso livre-arbítrio. Lógico que ele deixa que a gente sofra também as consequências dos atos, justamente para que nós procuremos se tornar melhor, porque ele sabe que quanto melhor nós formos, mais felizes seremos. Como ele nos ama muito, infinitamente, ele só quer o nosso bem. Mas ele, de acordo com o nosso livre-arbítrio, ele respeita, pode ficar igual Gregório, 800 anos, mas tem espíritos que são relatados de milhares e milhares de anos no desequilíbrio.